Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao B-Talks. Pois é, chegamos para mais uma edição repleta de alegria e conhecimento. Com certeza, e aqui no B-Talks, tal como no B-Minds, nós aprendemos de forma sempre divertida e espontânea. E brilhante, sem esquecer. Olá, Héldia. Olá, Ariclene José, como é que estás hoje? Muito bem disposto, e tu? Muito bem disposta a aprender mais sobre esse tema fantástico que temos para hoje, né? Com certeza, e o tema hoje é muito sugestivo e nós temos aqui pessoas péritas na matéria que vão então nos ensinar mais e a brilhantar essa conversa. Com certeza, a mesa pesada como sempre, e tenho a certeza que o pessoal lá em casa deve estar assim meio que a olhar para uma das nossas convidadas assim, com dúvida, porque está bem diferente, não é? Será que é ela mesmo? Depois está sem os óculos. Mas é ela mesmo, então eu começo já por apresentá-la. Do meu lado esquerdo tenho comigo Carmen Mateia. Carmen, fala-nos mais sobre ti. Ai, meu Deus. Olá a todos os ouvintes e acho que também vai passar Telespectadores. Telespectadores do B-Talks. Meu nome é Carmen Mateia, trabalho em gestão de projetos sociais, mas gosto de dizer que trabalho profissionalmente em ativismo. Boa. Fala-me quem está do teu lado. Do meu lado, do lado mais brilhante da mesa, nós temos Eduino Guerra. Olá, Eduino. Podes fazer a tua apresentação, por favor? Olá pessoal, olá a todos aqui presentes. É uma honra estar numa mesa tão pesada e com comida, claro. Eu sou Eduino Bravo Guerra e conforme a Carmen apresentou-se, também sou ativista social verdadeiro. E tendo em conta a apresentação dos nossos convidados, acho que já deu para perceber mais ou menos sobre o que vamos falar hoje, não é? Com certeza. E o Edwino disse que é um prazer fazer parte dessa mesa pesada. Resta-me frisar de que quem torna esta mesa pesada são vocês, nossos convidados, São os convidados, com certeza. E o nosso tema hoje se cinge basicamente em ativismo social. Exatamente, e a sua importância para uma sociedade, ou para a nossa sociedade especificamente. Então, é sobre isso que vamos falar hoje. Convidamos a todos vocês a continuarem desse lado, acompanhando esta conversa brilhante. Com certeza. Então nós vamos já partir para a nossa conversa. Eu gostaria que tanto o Eduino como a Carmen falassem-nos um pouco sobre a sua trajetória profissional como ativistas sociais, o que é que eles fazem, os projetos em que trabalham e, na verdade, como começaram, porque pronto, a trajetória parte por isso. Eu sei que eu já trabalhei com o Eduino, trabalho com a Carmen, então... Marica, já querias. E olha, família, eu ia me esquecendo, nós não podemos começar o programa sem eu deixar claro que aqui no B-Talks, se vamos tirar os lucros ou não, vocês sabem, família, vocês sabem. Então, e o bar está aberto, família, o bar está aberto. Olha, e como hoje a conversa é assim boa espontânea, nós começamos já a comer antes do programa começar. Sim, não esperamos por todos, esperamos que vocês aí também estejam a comer, porque nós aqui estamos bem servidos. É tipo aquela pergunta, mas os noivos ainda não chegaram, não dão comida porque eles vão fugir. Nós aqui não esperamos os esperamos noivos. os Vamos noivos, comer já e tal, começamos. se casarem, se não é para prontos. Vamos aqui. Exatamente, e é por aí que vamos começar. Como a Ariclene bem disse, trajetória profissional, nós queremos saber de vocês o que é que fazem, como é que começaram a fazer e o que é também o ativismo social, na verdade. Então, vamos começar pela Carmen, que veio assim com um visual diferente, e depois passamos para o lado brilhante da mesa. Ok, vamos começar. Bungle bang. Não é nada do lado mais brilhante. Eu não podia deixar passar essa, Carmen. Os Desculpa. nossos telespectadores estão a ver, Ariclene. Vamos passar para a Carmen. Boas. Eu costumo dizer que eu sou ativista desde criança, desde cedo, porque eu fui escuteira e acho que os primeiros aprendizados sobre liderança, principalmente eu aprendi no escutismo na cidade de Ondiva, onde eu cresci no Cunene. E eu sempre quis ter um emprego que me permitisse voltar para casa com novidade todos os dias. Eu não sabia que seria ativista, eu cresci e pronto. Agora volto para casa com novidade todos os dias. E apesar de já ser envolvida em projetos sociais desde tenra idade, foi quando eu ganhei a bolsa do IALI, em 2019, que eu fui para a África do Sul e fiz o curso de liderança cívica. Nós éramos 69 angolanos e 70 moçambicanos e eu só andava com os moçambicanos. Porque eu achava que eles eram muito criativos no tipo de ativismo que eles faziam. Era, em Angola, o ativismo tem, vamos dizer, um contexto
histórico-cultural, né? Não é necessariamente do tipo nós estudarmos na escola para sermos ativistas ou olharmos para isso como com uma perspectiva profissional, mas era todo mundo que não se sentia representado ou injustiçado a seguir o caminho de precisamos tirar X do poder, precisamos tirar determinada pessoa do poder. Mas quando eu fui à África do Sul e conheci esses ativistas moçambicanos, eles trabalhavam desde ativismo em relação à pesca. Eu conheci uma jovem que vivia numa comunidade que havia muito peixe, eles pescavam muito, mas o peixe era simplesmente para consumo. Então ela chamou a atenção de uma empresa, eles instalaram alguns tanques lá para praticar aquicultura e ao mesmo tempo que a comunidade pescava para consumo, eles também comercializavam aquilo e fruto do dinheiro que eles ganharam, que foi muito, eles construíram um cinema comunitário lá. Então foi conhecendo ativistas LGBTs que faziam trabalhos diferentes do que eu estava acostumada a ver em Angola, e eu considero que eu já era uma pessoa privilegiada em termos de informação e de participação juvenil, também já estava por dentro daquilo que eram os movimentos em Angola, mas ao interagir com esses ativistas, assim que concluí o curso e regressei a Angola, eu disse, eu quero trabalhar profissionalmente em ativismo. Mas aí eu cheguei no aeroporto 4 de fevereiro e eu tive que pegar táxi até o Quilamba e eu fiquei... para graduarmos pelo IALI, todo mundo faz um pitch sobre um projeto que pretende ou que já desenvolve no seu país, e o que eu fiz era um projeto que eu criei na mesma manhã e era sobre uma oficina literária chamada a Carmen's. Mas quando eu cheguei cá e olhei para o contexto e o caos todo, disse, não vai ser possível fazer o que eu quero fazer. Então eu demorei 8 meses a reestruturar o projeto que eu queria lançar, e inclusive é uma organização que eu dirijo até hoje. E o movimento que eu criei é Maus Agitadores Culturais, porque eu não gostava do jeito como as atividades culturais eram realizadas em Benguela e em Angola. Eu tinha algumas críticas, então eu disse, vou criar um movimento que faça diferente, que eu faça as coisas como eu e os meus amigos gostariam que acontecesse. E eu escolhi o nome mau porque o termo mau em Angola significa excelência. Quando alguém é muito bom em alguma coisa, nós dizemos, o fulano é mau, é mau, o fulano é mau. Então eu queria criar um grupo, um movimento de jovens que se vissem assim, como pessoas que praticam as coisas com excelência. E o nosso público-alvo até hoje são adolescentes e jovens das periferias de Benguela, porque também precisa-se tirar a ideia de que na periferia só tem pessoas que precisam de ajuda ou que são só lugares de carência. Na periferia tem as pessoas que desenvolvem os seus próprios ofícios, tem professores, tem profissionais de saúde, tem artistas plásticos e não só. Então eu queria uma organização que conseguisse conjugar tudo isso, que ao mesmo tempo que nós temos as nossas carências, reunir um grupo de jovens e adolescentes que reflete sobre essas carências e pensa novas formas de fazer, implementa novas formas de economia criativa. E nós fundamos os Agitadores Culturais em 2020. Então, praticamente nós existimos há 2 anos e 8 meses, temos 8 projetos-chave e a crítica que nós continuamos a fazer através do nosso trabalho acontece em diferentes áreas da cultura e da literatura. Nós temos um projeto que é o Onjango das Mas. O Onjango das Mas é um evento em que nós criticamos o Março Mulher. Todos os anos em Angola celebra-se o Março Mulher, mas vem aquela discussão toda sobre empoderamento, o poder das mulheres. Mas as pessoas esquecem que antes de empoderamento precisa existir engajamento. As pessoas, as mulheres precisam estar envolvidas nisso. E quem é empoderado é um grupo, uma pessoa só não é empoderada. E as mulheres, enquanto coletivo, não são um grupo empoderado. Então, a discussão que nós fazemos é, ok, antes de empoderamento, vamos discutir engajamento, como é que as mulheres podem se envolver nas coisas e não trazer mulheres só para abordarem sobre perspectivas femininas, porque mulher não serve só para abordar sobre assuntos de mulher, abordam sobre diferentes aspectos. Então, o Onjango das Mas funciona e nós convidamos entre 5 a 4 mulheres de diferentes periferias de Benguela. Elas mesmas escolhem os seus temas sobre assuntos que elas acham que não são muito discutidos, quer seja a nível da comunidade ou não. Elas preparam isso durante 15 minutos na dinâmica que quiserem, se vão fazer em forma de palestra, se vão fazer em forma de dinâmica. É sempre muito envolvente, é sempre muito interessante. E nós implementamos uma forma de economia criativa nesse evento. O que é que nós fazemos? O ingresso para as mulheres é 250 kwanzas e para os homens é 1000 kwanzas. Vocês é que falam em empoderamento, por que é esse preço? Mas, estatisticamente, os homens têm mais poder econômico em Angola. As mulheres são a maioria no mercado informal, com os piores salários. Mas se tu
fores uma pessoa que está, um homem que está interessado em que as mulheres acabem com esse ciclo de pobreza feminina, veja, tu podes pagar 2.000 kwanzas, vires tu e mais 4 raparigas. E funciona, porque os homens vão a atividades gratuitas ou em que se paga o ingresso, mas nós vemos que as mulheres, mesmo em atividades gratuitas, estão sempre em número menor. As mulheres não participam em eventos didáticos, científicos, culturais. E nós dizemos, elas não estão interessadas, ok, mas estamos a falar de quais mulheres? Essas que passaram por uma escola, uma igreja, outros grupos sociais que continuam a perpetuar essa ideia de subserviência, que a mulher não precisa falar de política, não precisa estudar muito, já vão lhe casar, não precisa de trabalhar, quando isso é um dos fatores que contribui para o ciclo da pobreza feminina. Então, nós desafiamos as pessoas a fazer isso. Ok, paga 2.000 kwanzas, podes vir tu, traz a tua vizinha, traz a tua mulher, traz a tua esposa, traz as tuas irmãs, as tuas vizinhas. O desafio é esse e funciona. É uma iniciativa interessante. E os agitadores culturais é um laboratório onde nós nos experimentamos enquanto organizadores, porque os membros da organização também vivem em diferentes periferias. Nos experimentamos enquanto audiência, porque a audiência vem de diferentes periferias da província de Benguela, não só do município, e nos experimentamos enquanto protagonistas, porque as pessoas que sobem ao palco para falar, seja lá o que for, também vêm de diferentes periferias, desde artistas. Nós exploramos o spoken word, música, teatro, damos seminários também, e tenho a certeza que lá mais para frente eu vou poder abordar um pouco mais sobre outros projetos, além dos agitadores culturais, que eu acho que é o projeto mais importante e mais impactante que eu já criei. Eu tenho o Turista Sem Combo, que consiste em trocar viagens por ativismo. Tenho a NFL, que é a maior liga de oportunidades da comunidade. É um grupo onde todo mundo manda os seus cartazes, os seus links, vagas de empregos, bolsas de estudo. E eu criei esse grupo, que começou como um grupo do WhatsApp, porque eu recebia muitas bolsas de estudo por e-mail. E eu nunca me lembrava quem preenchia determinado requisito. E eu postei lá no estado e disse, olha, vou criar um grupo no WhatsApp onde eu vou passar a mandar os links que eu recebo. Quem estiver interessado, manda-me um oi. As pessoas mandaram e eu criei o grupo. E hoje o grupo tem mais de 1.000 pessoas. E partilha-se muito mais do que era a minha ideia inicial, que era partilhar bolsas de estudo, partilha-se eventos que vão acontecer. E eu gosto de dizer que é a maior liga de oportunidades da comunidade, porque eu criei esse conceito baseado na NFL, que é a maior liga de futebol americano. E eu queria que esse espaço é um lugar onde as pessoas se sentem confortáveis para partilhar as coisas, porque é um problema que nós temos também em Angola. As pessoas ganham bolsas ou conseguem coisas, mas nunca disponibilizam os seus links, né? E isso é fruto de uma conversa que eu tive no ano passado, quando ganhei um convite do Unicef para ir ao Quênia. E quando eu fui informar o meu colega do RH, eu disse, olha, em setembro não vou estar aqui, vou ao Quênia. Fui convidada pelo Unicef. Ele disse, uau, fixe, quem te passou esse link? Eu disse, ninguém me passou nada, eles é que vieram atrás de mim. Mas tem muito a ver sobre o mindset das pessoas aqui, né? Dizem que nós só conseguimos coisas quando alguém nos indica. Nos entrega, exatamente. Ok, então se só conseguimos as coisas quando alguém nos indica, vamos criar então uma plataforma onde nós podemos indicar as pessoas, onde nós podemos sugerir. Precisas fazer isso, vai aí. Precisas de não sei o que, vai aí. Além da NFL, na fila do pão, que é onde nós estamos todos, eu estou na NFL. Fila do pão. Tem a Academia de Liderança Comunitária. Eu sou a coordenadora em Benguela, mas agora sou conselheira, já não sou coordenadora. Troquei as pastas, mas saiu muito bem. Nós ganhamos 3 prêmios de 2020 para cá. Além da Academia de Liderança Comunitária, eu ajudo a coordenar projetos dos meus ex-alunos, porque no Turista Sem Combo eu viajo pelo sul e centro de Angola a treinar novos líderes comunitários. Então é meu trabalho também ajudar-lhes a captar recursos, a gerir os seus projetos. Tenho o projeto Cinevila no Ambo, que é do Benjamin. Tenho a Associação Chatocota Mulheres na Política, que é a única organização feminina em Benguela a discutir sobre a inclusão das mulheres na política. E tem muitas que nós ainda vamos falar ao longo daqui da conversa. Exatamente. E é interessante saber a quantidade de projetos em que estás envolvida. E eu sou produto de algum desses projetos.
Yeah. Mas agora nós estamos com ouvir também o nosso querido presidente. Eu estou sempre a lhe chamar de presidente. O pessoal lá em casa tem que entender porque é que eu lhe chamo de presidente. Vais ter de explicar a diferença. Sim, Mas vamos explicar depois do Idino falar. Por favor, apresente-se. O que é que fazes propriamente? Com o que é que trabalhas diretamente? Explica-nos tudo. Tipo, para não pensarem que estou a roubar algumas das ideias, mas eu e a Carmen parece que quase que a apresentação vai ser a mesma. Não estraga nada. Não estraga. Aqui é tudo pela bancada. Então, mano. É certo. Sou ativista social e empreendedor social, formado especificamente pelo YALI, Young African Leadership Initiative, uma iniciativa fundada em 2010 pelo ex-presidente norte-americano Barack Obama, que viu na necessidade de começar a formar homens para a transformação das comunidades. E daí é que começou-se então a fazer essa formação, o investimento concreto nas pessoas, como sendo um produto para as comunidades. Eu participei do YALI, a sexta edição, a sexta cohorte, também em Moçambique, aquilo que a Carmen já disse, e concordo, moçambicanos a nível de ativismo são fera. E por isso é que, desde que saí de Moçambique, eu tenho dito, já tive uma conversa há pouco tempo com a Eldia, do ativismo verdadeiro. Nós aqui em Angola gostamos de fazer confusão. Tá no 1º de maio, levanta uma coisa, sei lá. No Facebook, ativista. Outro maluco também, ativista, mas não. Aquilo é tudo. É bungele bang. Assim mesmo. É mesmo boom. Ativismo, na verdade, são a capacidade de poder assumir um projeto, né, e levar como consequência do seu trabalho, através daquilo que o YALI nos ensina como sendo a advocacia. O ativismo é advocacia, advogar por alguma causa. Carmen Matias diz que ela advoga por causa das atividades culturais através do seu projeto. Eu fui pelo YALI em 2018 em Moçambique, também conheci jovens bastante capazes naquilo que tem a ver com o ativismo. Os moçambicanos são feiras, são mesmo nossos americanos nesse sentido de ativismo. Eu encontrei um Moçambique diferente daquilo que a mídia diz. É bem diferente. Você chega, mas espera ali, esse é aquele Moçambique mesmo que eu vejo na TV. É bem diferente, tem uma economia muito avançada em relação a Angola, muito avançada. Eu fiquei extremamente estupefacto quando vi colegas todos os dias a querer saber quanto é que está o dólar. Como assim? Todos os dias que acordam, hoje está quanto o dólar? Mas isso é importante para vocês por quê? E explicaram por quê, porque nós assim vamos acompanhando a dinâmica da sociedade. Dizia, isso pelo menos nós em Angola é história. Vamos só comprar e ponto final. E vimos também projetos muito, muito aliciantes. Participamos eu, pelo menos, a minha cohorte participou de vários projetos em Moçambique. Visitamos diferentes pontos estratégicos da província de Maputo, em projetos sociais feitos por membros do YALI não só, e foi uma experiência muito interessante. Mas a nível de ativismo social, eu uma vez publiquei no meu Facebook que eu comecei no ensino médio, o ativismo social, em função da escola. Mas ali, por ser Facebook, apareceu uma minha professora do ensino primário e disse que não, estás enganado, filho. Do ensino primário você ia fazer. Eu disse, como assim? Ela disse, não, você naquela altura com a sexta, sétima classe já organizava os colegas e tal, para cantar ele na parada. Eu disse, eu não sabia disso, esqueci. E aquilo já era ativismo social. Ativismo. Props. O mano trabalha pela bancada desde a sexta classe, família. Isso porque A bancada ainda não existia. Isso porque não apareceu outra professora ainda. Vamos esperar a professora da primeira classe aparecer e vir explicar que Ou da outra creche. coisa. Ou da creche. Embora não passei na creche, mas pronto. As tias de casa que ajudavam. Então, do tipo como eu acho que o ativismo é como se fosse uma Forma de viver. uma forma de viver, isso mesmo, muito obrigado. Acredito que eu não consigo viver sem o ativismo ali.
E muitas vezes alguns amigos meus e mais próximos sempre me dizem, mas isso é teu, é para ti, estás sempre a pensar no João, Nano, Antônio, não é? Por quê? Mas é do tipo, acho que o ativismo é a melhor forma de nós fazermos a África desenvolver, eu acredito nisso. Com certeza. Sem outra forma de ver as coisas, podemos aqui inventar um monte de coisa, mas o ativismo, a junção e o pensamento no próximo, o amor ao próximo é isso que identifica aquilo que é o ativismo. E dali então, em 2018, o Yali, como é que eu vou parar no Yali? Foi obrigatório, me obrigaram a ir parar no Yali. Eu fui a última pessoa a ser escolhida na minha cohorte. Nós chamamos de cohorte uma turma. Fui a última pessoa. Por quê? Porque todos, quando foram escolhidos, o meu nome já tinha retirado da lista. Por quê? Porque estamos em Angola, nós enviamos um e-mail, sei lá, e depois dia seguinte nós não voltamos a ver o e-mail. Então é para pronto, fica só assim. Só enviei o e-mail por causa de um amigo que nesse momento descansa em paz, falecido, Isaac Ceneiro, obrigou-me mesmo a ir para o Yali em função das atividades que eu já fazia nas comunidades. Em 2018 eu já tinha saído do ensino médio e nós continuamos com o projeto. Eu era presidente da associação do instituto em que eu passei, Instituto Médio Técnico São Benedito, e por ser presidente, depois de deixar de estudar, toda a escola me seguia. Presidente, vamos fazer o que? Já não estou mais ali, me esquecem. Daí o nome presidente Ariklene. Não, ele vai falar mais à frente. Espera. Ele é PR. Não é da República, mas é PR. Ele sabe. Todos me seguem, presidente, não, já não estou mais no instituto, tenho que continuar. Não, mas precisamos de você. Pronto, então continuamos o projeto que era, na verdade, apoio a centros e centros sociais. Centros de acolhimento, lares de terceira idade e tal, em que nós passávamos lá para poder dar o voluntário. Eu nem sabia que aquilo chamava-se voluntário. Mas nós passávamos lá, olá, como é que estão, tudo bem, não sei o quê. O que é que podemos fazer? E falava, olá, faz aquilo, não sei o quê. Eu nem sabia, passava pela cabeça que aquilo era voluntário. O movimento foi crescendo e começou aqui mesmo no Rangel. Começou, o movimento foi crescendo, ser maior e tal. E depois então o Isaac Ceneiro disse, olha, tens de se inscrever no IAL. Eu disse, o que é o IAL? IAL é uma iniciativa, assim. Eu disse, não, isso já tem escolhidos, é sempre assim. Se existe um projeto é porque já existem as pessoas escolhidas. Eu não vou me meter lá. Novamente, o Mano pediu-me para ir assistir a apresentação pública, porque tudo faz pela internet e tal. Ele disse, não, como estás a desconfiar da internet, vai no público, vai ter uma atividade que vai falar sobre como se inscrever, não sei o quê. Fui para lá naquela altura, foi no espaço, vi tudo aquilo aí e tal. E veio lá e disse, eu já sou alumni, os dois estudantes do IAL. E eu participei, eu disse, não, isso tudo é pungle, sempre. Teatro. Então. Hoje eu perguntei a Carmen se tu conhecia. Ela disse, eu só sei que ele é alumni. Sou estudantes do IAL. Então eu fui para lá e ele disse, olha, tens de te inscrever. Eu disse, eu vou pensar. No último dia de inscrição, o Isaac ligou para mim e disse, olha, vem aqui agora o espaço, preciso de falar contigo uma reunião muito importante. Muito importante, fui para lá, não sei o que, ele mostrou-me o computador e disse, olha, está ali o computador. Se inscreve. Prontos, vamos, me inscrevi e pronto. Deixei, eu nunca mais me preocupei com aquilo, até que recebo uma ligação, boa estranha, número internacional, no meu telefone, mais 258. Eu disse, o que é isso? Nunca recebi chamada internacional. E atendo, tipo, com um português boi arranhado. Alô, não sei o que, você está muito procurado. Do nada que me está procurando. Depois explicaram, não, em função do IAL, foste um dos selecionados para viajar, vai viajar, aquele era agosto ou julho, não sei, final de julho. Vai viajar, dia X, não sei o que, tens que preparar tudo, não sei o que, nesse momento estamos a precisar da cópia do teu passaporte e envia no e-mail. Eu disse, só assim? Eu peguei e enviei a cópia do passaporte e enviaram-me o talão de viagem. Do bilhete? Do bilhete. O check-in, Sim, o check-in, mostrei em casa e falaram, não, você é maluco, isso também. No valor eu disse, tem razão, porque pronto, são coisas que talvez é burla. Quando eu estive no aeroporto, depois de fazer o check-in,
Do outro lado, eu a fazer chão nos meus pais e falam, espera, está aí mesmo? Isso é real? Ou eles pensaram que estava a brincar. Que era bom mesmo. Eu disse, parece que não, também estou aí mesmo, eu também não sabia. E a experiência em Moçambique foi uma experiência muito boa e bonita. Consegui aprender mais sobre aquilo que era ativismo na realidade, porque antes de ir para Moçambique eu também pensava que ativismo era ir levantar panfleto no 1º de maio. Eu também estava consciente disso, que ativismo era isso. Mas depois de Moçambique, os projetos que a Carmen mencionou e outros projetos muito mais, eu conheci pessoas ligadas com o IALI que têm comunidades de acolhimento. Eu participei aquilo chamava-se aldeia SOS Criança, que é um bairro muito grande, que é todo ele vocacionado para retirar crianças de rua. Em Benguela tem. Em Benguela tem. Moçambique? Sim, eu encontrei pela primeira vez em Moçambique. Encontrei pela primeira vez em Moçambique. Isso era feito por jovens da nossa idade, se calhar naquela altura tinham idades mais baixas e tinha apoio, recebe-se muito apoio em Moçambique. Moçambique é um dos países africanos que mais recebe apoio a nível do associativismo. Conheci colegas no IALI que me disseram que eu fiz toda a minha formação recebendo bolsas de estudo. Eu disse, uau, e nós estamos muito distantes em Angola, estamos a perder muito tempo discutindo coisas sem nexo e não estamos a fazer absolutamente nada. E claramente que eu entendi que o ativismo era aquilo, levar a vida por alguma coisa e transformar outras vidas. Na verdade, é fazer com que o seu projeto tenha um impacto social direto na vida do outro, aquilo que eu estou a fazer, aquilo que eu estou a lutar. Então, dali é que no meu pitch, conforme A Carmen disse. Eu fiz o meu pitch e o meu pitch até hoje continuo a implementar, que é a Associação da Juventude Organizada. Eu, quando apresentei o projeto... Ele vai começar a contar. É agora. Vai começar a contar. Os tambores. Quando apresentei o projeto, a Associação da Juventude Organizada, e eu disse, a ideia principal é, quero ver como um sonho jovens de Benguela falar com jovens do IS, nesse caso sulanos do norte, jovens do Zaire a abraçarem jovens do Quando Cubango e da Lunda a irem passar as férias no Namíbia. Todos os angolanos na sala começaram a rir. Os professores moçambicanos perguntaram, o que é que se passa? O que é que se passa? E todos os angolanos a rirem, do tipo, o que ele está a falar é impossível. Estão a ver? Ele está a falar alguma coisa que em Angola não é possível fazer. Eu disse, pronto, vamos ver daqui a algum tempo qual será o impacto disso. E participando na vida ativa e produtiva do país, jovens. E naquela altura, 2017, 2018, era quase impensável em Angola pensar em que jovens estão a vir falar coisas tão pesadas e impactantes, do tipo, Candenga não fala política, embora aquilo não é política, é sociedade, que é diferente. E apresentamos o projeto e pronto, saímos dali, os moçambicanos, com uma intenção de que o projeto é quase impossível, inviável. Colegas meus falaram isso, não, esse projeto não vai dar certo, tem que ver um outro pitch para fazer. Por quê? Porque eu fiz o curso de liderança cívica e o pitch tinha que estar conformado aquilo que foram a minha área de estudo, a liderança cívica. Ele, ouviste? Mais um ponto, porque que ele é presidente. Sim. Liderança cívica. Carmen, o curso que fizeste lá na Yellen é da advocacia juvenil? Não, também foi de liderança cívica? Eu fiz liderança cívica também. Boa. Vamos a sentir. Tá bom, presidente. O peso da mesa. Estás a ver aqui. Continue, por favor. Então, dali, depois que apresentamos o projeto, e eu saí com um grande peso na consciência. Do tipo, parece que os angolanos falaram o mesmo. É verdade. É verdade. Será um pouquinho, não será um pouquinho, será muito difícil. Mas conseguimos começar a implementar os primeiros passos de 2018. Começamos logo a pensar nas ideias de advocacia, que era o principal objetivo que eu saí dali, a palavra-chave. Advocacia, advocar pelos jovens. É necessário que nós entregamos a nossa imagem, tudo que nós conseguimos para poder dizer ao jovem, não senta, levanta e começa a mexer, porque o país precisa. E começamos em 2018, 2019, o que era necessário era começarmos pela legalização, já que não nos querem ouvir, porque estamos ilegais, não sei o que, são um jovem, grupo de jovens, não sei o que, tá bom, vamos legalizar isso.
e começou, qual seria o nome então do projeto? Sente, Helder, presta atenção. Presta atenção. Qual seria o nome do projeto? Nós pensamos, o que é que nós queremos fazer? Organizar jovens, juventude organizada. Tá bom, tem que ser esse. Mas não sei o que é esse nome, não sei o que. Não, tem que ser assim. E outros começaram a discutir, e hoje ainda discutem. Existe juventude desorganizada? Vocês querem organizar a juventude? Falamos que sim, existe. E conseguimos legalizar o projeto. E parece que é mentira, mas o projeto recebe uma maturação muito antes do que eu previa. Eu, como mentor do projeto, recebeu uma maturação muito antes daquilo que foi a ideia temporal, certo? Nós nesse momento estamos em 14 províncias de Angola. Só não queremos Ainda? estar nas 18 por propósito mesmo. Não. Ainda. Sim, não podemos também já roubar o espaço assim de todos. Então, dali é que esse projeto, a Associação de Juventude Organizada, é o meu pitch. Pela primeira vez falo isso e entendem o que é pitch. Eu não sei o que é que falar, não, isso é só assim. Mas entender Estás no entre vídeo. pitcheiros. Na descrição. Na descrição. Então na verdade o meu maior projeto como ativista social, o PITS, mas claramente que pertence a muitos outros. E podes já aqui citá-los. Certo, alguns não merecem, mas pronto. Temos só que fazer. Pertence a outros projetos de ativismo social e não só, porque, conforme eu já disse, eu levo o ativismo como um estilo de vida. Utilizo claramente a minha inteligência, a minha capacidade, se calhar se tem alguma, para poder, se calhar, né? Vamos. Por isso é que você é presidente. Vamos. Não faz confusão, Edwino. Pronto, seja. Então, isso tudo para quê? Para poder ajudar com que outros jovens, e isso parafraseando um dos jovens na qual no ano passado foi um dos homenageados do Prêmio Jovem do MUSEC, que é um dos projetos, claro, da associação. A Carmen Matea também foi uma. Sim, foi uma das homenageadas. Sim, Yeah. mereceu. E foi assim que eu conheci o Edwino. Sim. Yeah. Passa a publicidade. Eu gosto muito de falar disso. Eu sou diretor criativo da Cudica. É verdade. E a AJU, onde o Edwino é presidente, por isso é que eu lhe chamo assim, então solicitou a nossa ajuda para a organização dessa premiação. Anualmente eles premiam jovens que tiveram um certo destaque durante aquele ano, onde a Carmen foi premiada e nós ajudamos em todo o marketing e promoção do evento, nesse caso. Sim. Boa, juventude Nós- organizada. É verdade. Conhecer, Ajo. É verdade. Agir mesmo. Então, nós, através desses projetos, a ideia é colocarmos o quê? A Carmen Matea como destaque. Antes de fazermos o Prêmio Jovem do MUSEC, a descrição que nós pensamos é criarmos também o nosso grupo de heróis. Se irmos para fora a perguntar a qualquer jovem, que jovem você se inspira? Vai dizer, na Rihanna, Shakira. Justin Como assim? Bieber. Justin, o que não é mau, é normal, cada um tem a sua fonte de inspiração. Mas em Angola ainda não temos jovens que sejam ícones, que já estamos a criar, e através do Prêmio Jovem do MUSEC nós assumimos o barulho e dissemos são os 50 projetos de jovens mais influentes de Angola no ano de 2022. Boa. Fizemos isso no ano passado, a Carmen Matea é uma dessas pessoas. E nós não nos arrependemos, porque escolhemos mesmo a dedo, a fio, para saber o que se faz. Por quê? Porque nós temos capacidade de fazer isso, somos formados em liderança cívica e nós sabemos o que é um projeto de liderança com cabeça, tronco e membros, o que esse projeto tem a ver na sociedade, qual é o impacto que gera dentro da sociedade. Então, por isso é que nós fomos, isso não é uma aventura, é mesmo uma coisa muito séria. Estamos a mudar Angola de forma séria e capaz. Então, dali é que nós colocamos o Prêmio Jovem do MUSEC como primeira edição, e claramente que este ano já estamos a começar a pensar na segunda edição. Certo, mas em suma é no sentido de podermos dizer que o ativismo é muito mais do que levantar a voz e dizer aquilo não está bom. Essa é a coisa mais fácil do mundo. É mais fácil mesmo. Não, isso não está bom. Bitel que
é cor amarela, é Devia ser preta, cor-de-rosa. devia ser cor-de-rosa. Sim. E nós africanos estamos habituados com isso. Só a criticar. Reclamar, E não fazer nada até para ajudar a melhorar. a situação. Então nós estamos aqui para dizer, não, deixa de reclamar, faz ainda a tua parte. Exatamente. E é interessante que tocas nesse ponto, porque agora nós começamos a perceber realmente o que é ativismo social. Exatamente. E percebemos com a vossa apresentação, foi incrível, porque na vossa apresentação, foi mesmo uma apresentação completa, trouxeram tudo. Ainda falta um ponto só. Falta um ponto. Fala, presidente. Também sou escuteiro. Ele não foi, Carmen, entendeste? Ele é escuteiro. Eu já lhe vi fardado. Carmen, estás a perceber o lado do brilho? Estás a perceber? Ebungele bangue. nem foi intencional, calhou. Sim. Calhou. Ele ainda é. É verdade. Mas pronto, como é dizendo, e o Eduino acabou falando um pouco sobre isso na sua abordagem, né? Sobre o que é realmente ativismo. Ativismo, exato. E eu gostaria que, além de nos falarem sobre o que é ativismo, nos desmistificassem aqui os tipos de ativismo que podem existir. Exatamente, porque até falaram de formações que fizeram, formações específicas lá no IALI, assim está correto, né? No IALI, onde fizeram a liderança cívica e provavelmente existem muitas outras áreas dentro do ativismo. Seria muito interessante se trouxessem para nós que áreas são essas e como é que elas são implementadas na sociedade ou para as pessoas, no caso. Olha, existem tantos ativismos quanto áreas sociais existem. Até ativismo corporativo, aqueles que se fazem dentro das empresas também é possível que as pessoas adiram. Existe também o ativismo ambiental, que consiste em advogar por causas ou por políticas também, inclusive para cuidar do meio ambiente. Existe o ativismo político, né, que visam mudanças a nível da política. E as pessoas geralmente escolhem ou aqueles com os quais mais se identificam ou aqueles que os afetam diretamente. Acho que no meu caso eu escolhi o ativismo de direitos humanos para a cultura, porque me afetava diretamente e também porque me identifica muito. Eu gosto muito de arte e acho que, por exemplo, metade dos problemas ou as dificuldades que os adolescentes têm seriam resolvidos se eles participassem, se tivessem acesso a mais atividades extracurriculares, né, aquelas fora da escola, que lhes permitissem descobrir o que é que eles querem fazer o resto da vida, sem que seja restrito a uma educação formal. As crianças, por exemplo, elas falam de literatura na escola, mas depois quando voltam a casa não têm acesso a essa literatura, ou porque os livros são muito caros e os pais ganham um salário mínimo, ou porque a mediateca na província é só uma, ou porque o cartão de membro da mediateca é mais alto do que eles podem pagar, ou porque são menores de idade e não conseguem chegar até onde a mediateca está localizada. Um conjunto de barreiras sociais que impedem muito o desenvolvimento ou simplesmente a participação dos adolescentes e jovens em ambientes do género. Há dias eu vi um post de um amigo que ele falava sobre edutainment, e é um termo que eu nunca tinha ouvido. Edutainment. Edutainment? E no momento que eu vi, a minha mente já pensou, uou, entretenimento através da educação. Nós temos entertainment. E aí ele escreveu lá e disse que a organização de trabalho em entertainment. Eu disse, uau, muito interessante. Então nós somos edutainers. O B-Minds, o B-Talks. Tudo pela bancada. É bancada pela Muito obrigada, edutainers. Ariflete. É entertainment. Então, as pessoas acabam escolhendo aqueles que também se sentem mais confortáveis. Às vezes não tem a ver só com se identificar ou com o ser especialista ou a necessidade. Também tem o se sentir confortável. Por exemplo, eu acho, e eu gosto de dizer, no ativismo, vocês já viram os dados do dominó, né? Que um cai, todos os outros caem. Eu gosto de ser o primeiro dado. Eu não me importo de ser o primeiro a cair, não me importo de receber ameaças, não me importo que o SIC tenha fotos minhas, não me importo de ser chantageada. E é assim, existem aquelas pessoas que são as que têm que pegar cartaz e ir até o 1º de maio. Existem as pessoas que têm que morrer, porque de alguma maneira as pessoas vão morrer para, às vezes, efetuar alguma mudança. E existem aqueles que são os que tentam reunir com a polícia antes da manifestação, os que mandam cartas a solicitar audiência,
Existem aqueles que entram em contato com os advogados, essa sou eu, para irem libertar aquele jovem ou manifestante que foi detido porque, sei lá, subiu na estátua do Agostinho Neto. Então, existem vários, vamos dizer assim, operativos dentro do ativismo. E às vezes é por uma questão de segurança, às vezes é mesmo também por descrença. Há aqueles que acham que a única forma de solução ou de resolver determinada questão é aquela em que ele se posiciona. Eu acho que temos que existir esses todos. Eu acho que tem que existir os dispostos a apanhar tiro e tem que existir Os da paz, os calma ainda, vamos tentar conversar. Eu acho que tem que haver isso. Hoje em dia, por exemplo, com a música, eu gosto de dizer, a música das alterações climáticas, nós já podemos ouvir falar de ativismo ambiental, já começamos a descobrir ativistas que operam em outras áreas, mas também existe uma questão sobre o porquê das organizações comunitárias ou inclusive organizações da sociedade civil não serem tão conhecidas assim. Eu acho que não têm nenhuma noção do que é ativismo. É muito sobre a importância de se nomear, né? Nós nem sempre sentimos-nos confortáveis para abraçar determinado rótulo, né? Uma Carmen pode sentir confortável em chegar a qualquer lugar e dizer: minha profissão é ativista. Tal como há aqueles que não se sentem confortáveis para abraçar esse rótulo porque acham que ou ainda não têm bagagem suficiente, quer seja a nível material ou mesmo só de conhecimento. E também existem aqueles que fazem o trabalho inconscientemente. Nós temos pessoas que operam mudanças significativas nas suas comunidades, que fazem um trabalho excelente, mas nunca vamos ouvi-las dizer que elas são ativistas, ou que são advogados juvenis, ou que são advogados sociais, ou que fazem um trabalho nesse alinhamento. E nós podemos, se calhar, veja o caso do Eduino, ele disse que é ativista desde o ensino médio, e a pessoa disse: não, no ensino primário você já fazia isso. Então tem essa questão também de haverem pessoas que fazem isso inconscientemente. Eu acho bom que agora cada vez mais nós consigamos ter fóruns de discussão próprios para isso. E o dia falou sobre formações que nós fizemos no IALI. Hoje em dia as organizações não governamentais angolanas também elas organizam mesmo formações, treinos, e não existe necessariamente uma formação para ativista, porque o ativismo é como numa organização, tem diferentes áreas: área de comunicação, área de finanças, área de programas. Então as formações às vezes têm em relação a isso. Quem trabalha numa área de programas de uma organização precisa saber sobre a advocacia juvenil, sobre mandar cartas para solicitar audiência, precisamos dominar um pouco sobre organização de eventos, tem aqueles que vão ao terreno, também precisa se entender sobre contabilidade, porque há as doações que se recebem ou o apoio que se solicita a determinadas organizações para que determinados eventos e ações aconteçam. Então, existem conhecimentos também gerais que podem ser implementados nas organizações para fazer ativismo. Eu fiz Ciências da Educação, me formei em Ensino da Língua Portuguesa e eu sempre falo, acho que é a melhor escola que eu fiz, porque eu aprendi didática da língua portuguesa no meu trabalho de ensinar sobre liderança, sobre organização para ação comunitária, de ensinar gestão de projetos. Eu implemento muito o que eu aprendi em Ciências da Educação. Então, também é importante que o ativista estude tanto aspectos mais gerais como específicos do seu trabalho. E acho bom, uma coisa que eu gostaria de ver em Angola nos próximos tempos e próximos de próximos mesmo, é ter ativistas de saúde mental, que se comece cada vez mais a discutir sobre a saúde mental do advogado juvenil, do ativista social, sobre como trabalhar em contextos de repressão e de controle também nos afeta psicologicamente, porque no decorrer do nosso trabalho existem resultados que são alcançados rapidamente e existem aqueles que se têm muitas voltas. O Eduino citou há pouco tempo sobre eles terem formalizado legalmente a sua organização. Eu particularmente desisti desse processo também esse ano e foi uma coisa que me esgotou psicologicamente. E sei lá, seria interessante se existisse uma organização de psicólogos cujo trabalho é apoiar pessoas que fazem trabalhos sociais. Então, temos ativistas ambientais, ótimo, temos ativistas culturais, temos ativistas de direitos humanos. Acho que temos que cada vez mais diversificar as áreas de atuação do raio de ativismo. E deixo um apelo também aqui que os jovens que fazem partes de iniciativas sociais comecem a olhar para isso como uma perspectiva de carreira,
porque é possível e é um ambiente em que dá para explorar muita coisa, mesmo para quem trabalha só em finanças. E fica o desafio, né, para se explorar mais a questão, para se começar a pensar no ativismo para pessoas que trabalham com isso, né? Precisamos de psicólogos também aí para dar uma força para quem é ativista, também são pessoas, também precisam. Também são pessoas. E é bué importante, porque pronto, hoje em dia a saúde mental já é um tema bem mais abordado mundialmente. Logo, era bom que também tivéssemos ativistas a atuarem nessa área. Mas assim já, tipo, eu queria que vocês deixassem assim bué patente. Olha, eu sou ativista da área X, eu trabalho com ativismo X, que é para o pessoal lá em casa perceber. Eu sou ativista de direitos humanos. O meu Boa, e trabalho tu, é Edwina? monitorar todas as situações em que há violação de direitos humanos em Benguela ou Angola de modo geral e denunciar a Comissão Africana todos os anos. Ela gosta. Ela é dura. Ela Se gosta. identifica. Certo, eu sou criança relativamente a isso, sou ativista para os assuntos ligados à juventude, o empoderamento da juventude. É a minha área de trabalho. Eu trabalho com o empoderamento dos jovens, sejam eles mulheres, homens, crianças, seja lá o que for, mas é jovem, o seu empoderamento e enquadramento na sociedade é a nossa área de trabalho. Boa. E assim já rapidamente, Edwino, eu gostaria que me falasses, é assim, a pessoa lá em casa, Regi, ainda agora também já está a falar do tempo, isso é um azar. E a conversa está tão boa. boa. Isso vai ter parte 2. Isso vai ter parte 2. A Yonara me faz o de toque, eu tenho que falar mesmo aqui publicamente, a Yonara não está trabalhando pela bancada. Não está. Mas assim, Edwino, eu queria que nos dissesses um pouco, tipo, na tua visão, como é que está o ativismo em Angola? E tipo, quais tu, e isso já para os dois, quais vocês acham que são as dificuldades que passam? Porque era importante falarmos sobre isso, porque o que acontece é que depois, às vezes, as pessoas quando estão em órgãos do gênero é romantizar as coisas como se fosse tudo um mar de rosas, e o pessoal lá em casa está a pensar, eu vou ser ativista, também vou me inscrever na Yellen e também vou me chamar de presidente, você, estás a ver? E então pronto, Vou pegar o meu cartaz e também vou ir já na vou rua lá com no mais 1º de maio propriedade. e sou ativista, então era bom que nós quebrássemos isso e começássemos a falar também do que não é bom. Sim, do que é o verdadeiro ativismo, na verdade, né? Com certeza. Que é a maior parte do que não é bom no ativismo. Bem, a primeira pergunta aqui é também a segunda, como é que está o ativismo em Angola? Está péssimo, está mal? Primeiro é que existe uma grande, essa confusão toda de saber quem é ativista e quem não é, todos eles são misturados no mesmo saco. A Tudo o câmara de resto, brilho é aquela. aquela ali. Ele gosta de olhar para mim. Não, estás a ofuscá-lo. Ele gosta de olhar para mim. Pronto, então, Câmara de sucesso. a confusão que É existe. bungele bang. Pode falar, meu Certo, presidente. a confusão que existe entre ativistas e não ativistas. Está péssimo por quê? Porque nós temos jovens hoje que muitas vezes são movidos, e é bom pela emoção, e em qualquer parte pegam nas redes sociais e começam logo a promover-se ou autopromover-se. Eu sou ativista, quero X, quero Y, quero Z, também vou fazer, também não sei o quê. E começa tipo, a fazer com que o trabalho bonito da Carmen ou de um outro ativista seja todo ele manchado. Então os ativistas são assim. Quer dizer, começam com um projeto bom, recebem apoio, o que acontece é que depois o quê? Desviam os fundos, depois o quê? Torna esse grupo que é muito frequente e sempre, acho que a Carmen também vai concordar, sempre que alguém olha para um ativista e quer saber mais, pergunta: quando é que vocês vão se tornar partido político? É a pergunta mais comum entre ativistas. Quando é que vocês vão tornar Mas eu partido vou ser presidente de Angola. Essa é a pergunta mais comum. Eu falo, não pensa nisso. Por quê? Por causa do hábito, da praxe, da antiguidade. Hoje em Angola, e afirmo aqui pela primeira vez nas câmeras do B-Talks Podcast, Boa. para mim, como especialista em liderança cívica e empreendedorismo social, Angola ainda não tem organização da sociedade civil. Infelizmente ainda não tem. Então precisamos de começar a criar, a formar essas organizações da sociedade civil. Falo Angola por quê? Porque a Carmen trabalha em Benguela. Estás a ver? Não é Angola ainda. Precisamos de melhorar isso. O Isildo trabalha em Luanda.
O Eduino trabalha em algumas províncias de Angola. E muitos desses trabalhos, algumas vezes, ainda são muito diferentes. Então, o ativismo em Angola passa necessariamente pela qualidade. E aqui vamos só deixar alguma coisa bem clara, para fazermos, aqui deixarmos de fazer confusão. Para que serve o ativismo, o fim único do ativismo? Desenvolvimento comunitário. Daqui a Carmen Mateia vai concordar. Desenvolvimento comunitário, que é o final, o mais importante dentro do ativismo. Fazer com que o desenvolvimento das comunidades seja real. Exatamente. Ou seja, mesmo que a Eudia esteja aqui a fazer o Bitox, o podcast, a Eudia tem que ser conhecida ali onde ela reside e tem que conseguir fazer a mobilização de jovens, ou seja, para alguma causa boa. Por quê? Porque ela tem seguidores. Então, dali que estamos a falar as formas de ativismo, e a Carmen disse muito bem, não existe assim uma definição concreta. Existe ativismo de qualquer parte da ciência, qualquer parte da sociedade. Pode ser ativista só do peixe, pode ser ativista só do microfone, qualquer tipo, desde que você saiba que a tua ação tem alguma tem impacto direto na vida do próximo. Exatamente. Então nós somos ativistas do microfone. Claro. Sim, claro. nós acabamos por neste âmbito, acabamos também por tomar um bocadinho da posição dos jornalistas comunitários, que por acaso é uma área que felizmente já está a ser um bocadinho mais falada, mais tocada no nosso país, e é muito importante. Nós temos também educadores sociais, nós temos várias áreas aqui no nosso país que existem, mas não são faladas, não são exploradas, mas que acabam por servir como instrumento para nós chegarmos a esse tal desenvolvimento comunitário, que é fundamental para nós sairmos da situação em que nos encontramos e melhorarmos. E atenção que agora eu vou ativar o meu modo sensacionalista e dizer novamente que o Eduino Guerra afirmou que em Angola não tem sociedade civil. Atenção! Organização da sociedade civil. Não tem organização da sociedade civil, então nós temos que começar a olhar para isso com mais preocupação e a tomar decisões que vão nos levar a caminhar melhor. É um assunto muito importante. Nós estamos aqui a falar então de leveza, mas é uma questão muito importante. Estamos a falar do desenvolvimento do nosso país. E passo a palavra para a Ariclene, porque já estou chateada. Fiquei má. Meu Deus. A Ionara está me falando muito do tempo. A conversa está a criar. Eu acho que e a Carmen Mateia conhece uma boa notícia. A Carmen Mateia falou sobre o ativismo mental. Já existe sim pessoas que estão a fazer isso, embora que conheço apenas uma pessoa, simplesmente Shendilene Elias. Exato, ganhou recentemente um prémio, sim, se não me engano. Sim, um prémio, não posso dizer que o nome não está a patrocinar. Então, pronto, também Mas aqui no Bitox nós não mandamos, como é que é? Props e whatever, nós aqui mandamos bancadas, então uma bancada para a mana. Tudo pela bancada. Yeah. Bom trabalho. Boa, boa. Muito obrigado por frisar esse ponto, meu caro presidente. O presidente. E a Regi já lhe a pressionar e o Nara veio de novo, conversa bem boa. Eu acho que esse tema merecia uma parte 2, Carmen, o que é que achas? Eu acho. Yeah. Acho que não foi possível esgotar tudo. Yeah, e nós Nem aqui, um bocadinho nem um pouco. exploramos, Yeah, nós não, ainda nós estamos aqui, bué de assunto para falar. De coisas, nós nos preparamos já. A Ionara está má. Ionara. Mas assim já tipo, nós estamos aqui no Bitox pelo B-Minds, então nós não Exatamente. podíamos terminar o Bitox sem falar do B-Minds. O B-Minds que é esse evento anualmente organizado, que é para potencializar o networking e a partilha de conhecimento. Essa espontaneidade que nós esbanjamos aqui no programa também é demonstrada no B-Minds. É um encontro de mentes brilhantes, jovens, pessoas interessadas em desenvolver o país. Então, não podíamos deixar de falar exatamente uma juventude organizada que se encontra. E olha, O brilho. Eu nem queria falar, mas o brilho do lado, tá vendo? É nos movimentos. e a Ajo conheceu a Kudica por causa do B-Minds, por causa do trabalho que estávamos a fazer com o B-Minds no ano passado. Então, pronto, nós aí conseguimos já acabando por perceber a importância que o B-Minds, até certo ponto, eu acho que esse seria um assunto para abordarmos no final da conversa, que é agora, mas na parte B desse programa, eu tenho certeza que tem que ter parte 2.
sobre tipo o contributo social do Be Mind, tipo como organização. estás a ver? Exatamente. Os atores também, as pessoas que fazem parte deste grande evento, o contributo que acabam por trazer para aqueles que participam, para aqueles que também fazem parte do processo, como é o Ariclene, ele já ia dizer, porque ele é o Ariclene da Cudica. Disse antes de falar, ele já ia dizer. Então, seria muito importante que na parte 2, que certamente vai ter, estamos aqui Sim, a dizer, sim. a nível nacional, falarmos um bocadinho sobre a importância, né, dessas iniciativas, desse tipo do Be Mind, né? Porque o Be Mind são as mentes brilhantes. Mas assim já em título de conclusão, eu queria que tecessem algumas palavras para deixar aí, umas palavras dignas de cortes, é assim que eu gosto de chamar as Exatamente. conclusões. O Senhor Presidente, a tua câmera é esta. Carmen Matéria, a tua câmera é esta. Nós temos que Para fazer. todos. Câmera de quê? Para todos. É essa, a câmera para todos. Tem câmera todos, para todos. Tem câmera. Aqui é o Beatles. Não dá para brincar. Pensei. Pensaste que falou do brilho. Não, pensei que falou já do brilho, porque como estás do lado da Heldia. Olha, muito obrigada. As palmas, Aricla, não fiquem invejosas. As palmas. Muito obrigada. Então podemos já assim concluir o nosso A primeira parte. A primeira parte. Primeira parte. desse tema que foi ativismo social e a importância para uma nação. Eu acho que é um tema super dope. E Carmen, podes já ali tecer as tuas palavras, por favor? Tem quantos minutos? Não, mas é verdade. A Carmen é dura. Quando começa. Mas vai falando, vai. Bem, A Ionara também. vocês há pouco tempo colocaram uma pergunta que eu achei assim, muito interessante. Eu gostaria de responder antes de tecer as últimas considerações. O ativismo, na verdade, acaba oferecendo uma certa perigosidade por causa do próprio contexto em que nós vivemos, né? Eu disse há pouco tempo que nós trabalhamos também em ambientes de repressão e muitas vezes os resultados que nós esperamos acabam demorando muito mais tempo ou acaba necessitando de uma advocacia maior. E para vocês que já são ativistas, é muito importante que vocês nunca separem a advocacia do vosso ativismo, porque ativismo sem advocacia é entretenimento. Nós temos muita gente que papagaia sobre muitos problemas, mas tentar resolvê-los de facto não é uma coisa que acontece. E nós estávamos aqui a falar sobre os tipos de ativismo e esquecemos de citar o ativismo cibernético, que muita gente utiliza as redes sociais para denunciar determinados aspectos, mas muitas vezes também essas coisas acabam ficando só por lá, né? As pessoas denunciam, mas ninguém tenta mover de facto mundos e fundos para que aquela situação se resolva. Nós temos muitos problemas a vários níveis e é importante que nós, como jovens, estejamos conscientes disso e junto das nossas comunidades, e comunidades não falo só de periferia ou de bairro, mas de grupos específicos, a nossa turma da escola, o nosso grupo de amigos, a nossa família, junto dessas comunidades tentar juntar ideias e ver como é que nós podemos resolver essas situações. Recentemente eu vi uma situação engraçada, mas que faz sentido, que de uma amiga. Ela dizia que quando o angolano, quando tem carro e passa por uma estrada que tem buraco, em vez de tentar fazer advocacia para que não tenha buracos na estrada, ele compra um carro para se adaptar àquele buraco. Então não sejamos cidadãos que se adaptam aos problemas, mas que tentam resolvê-los. Mas como do mesmo jeito que nós e geralmente eu digo que do mesmo jeito que nós exigimos lideranças responsáveis, transparentes e boa governação, nós devemos cobrar de nós também a organização comunitária, mas também nós às vezes como organizações comunitárias acabamos fazendo muito, e é importante sim que sejamos ativistas que fazem pressão, que exigem mudanças. Eu gosto de dizer que eu nasci para cobrar, eu nasci para estar no pé do Presidente da República, de outros organismos. É importante que essas pessoas nos conheçam, é importante que nós sejamos problemáticos a ponto de nós chatearmos essas pessoas e insistir para que elas resolvam essas situações, porque nós as colocamos, né? As colocamos aí nessas posições que para resolver os nossos problemas, não para nos deixarem à mercê deles ou que eles sucumbam a isso. Então, ser ativista em Angola não é uma coisa fácil. O meu amigo diz que eu tenho o trabalho mais difícil do mundo, o de ativista de direitos humanos, porque em todo o canto de Angola que se vai tem organismos públicos a violar isso.
E apesar de eu gostar muito do meu trabalho, é também desgastante. Principalmente porque projetos precisam de recursos, não só financeiros, como humanos também. E muitas vezes as organizações não têm isso à disposição. E eu costumo dizer que a liderança e ativismo é sobre criatividade em relação às finanças, em relação aos voluntários, em relação aos equipamentos, em relação a todos os recursos que se deve ter à disposição. Nós devemos utilizar a nossa criatividade para fazer o nosso trabalho, mesmo quando o contexto não é acolhedor. E não vai ser, se estiverem a pensar em ser ativista, não vai ser acolhedor, vai ser hostil, partindo da vossa casa até ao nível mais alto de instituições ou organismos com que vocês tenham que lidar. Não é uma coisa bonita, dá medo, e que vocês só devem fazer se sentirem confortáveis ou se sentirem que estão dispostos às vezes a ir até as últimas consequências. Para terminar, acho que é uma frase que é do Che Guevara. Ele diz que ser jovem e não ser revolucionário é um desperdício. Então, se vocês são angolanos, se vocês se preocupam com o vosso bem-estar, e vosso não diz respeito só a vocês individualmente, mas à comunidade em si, vocês têm que se preocupar com o que acontece e em trazer contributos sobre como é que se vai resolver isso. O Edwin falou um pouco sobre isso, sobre nós só criticarmos e muitas vezes não trazemos soluções. É importante também que nós tragamos, né? Pensemos em criticar e pensemos também, ok, senhor governador, não gostei que tenham implementado isso, vocês podiam fazer assim ou podiam ter nos consultado. Nós achamos que o mais indicado é isso. Pode parecer impossível, mas olha, eu tenho uma amiga que fez com que traduzissem o filme Rainha de Catuai e passassem em Angola. Então, mandem mais de 20 e-mails, mais de 20 cartas, se preciso. Se preciso pegarem cartazes e ir ao 1º de maio, vão também. Façam como puderem, mas não fiquem parados, não desperdicem a vossa juventude, porque não ser revolucionário é mesmo um desperdício. Muito obrigado, Carmen. Edwino, o mic é todo teu. Brilho. Meu presidente. Minha câmera qual é? A mais bonita. Esta aqui. Pessoal, na segunda parte deste podcast, é assim, falei disso. Exatamente. Na segunda parte desse podcast, nós vamos vir trazer para vocês o projeto que está a revolucionar Angola. Estamos a mudar Angola, verdadeiramente. Nós viremos aqui, em primeira mão, falar aquilo que são já os nossos resultados. No final deste ano, Angola vai mudar. E nós vamos explicar o porquê. Mas só na segunda parte deste podcast. Esse é presidente, meu pai. Para terminar. Ele, eu sei que desde há muito tempo ele... Já queria. Já queria. Ele já Pronto. queria. Ok. Para terminar, nós estamos aqui por Angola. Eu tenho dito que a única coisa que nós temos, e a última, é Angola. Por favor. Nós não temos um outro país. Se Angola deixar de existir, nós todos vamos deixar de existir. Para aqueles assim como eu que não têm segunda nacionalidade, porque o primeiramente eu imagino a segunda. Então, Angola é o nosso objetivo comum, o nosso foco. Todos nós devemos trabalhar por e para Angola. Nós, na Associação de Aventura Organizada, utilizamos uma filosofia que hoje tornou-se quase que uma linguagem interna que todos conhecemos. É uma frase de um dos membros da associação, passo só a citar, diz o seguinte: mudamos as regras do jogo. Em um país em que as portas não se abriam facilmente, nós pulamos pela janela para abrir porta aos outros. Daí furamos mais um pouco até nós nos tornarmos o furo. E assim alargamos o furo até o furo ser a nossa porta. Muito obrigado. E é dessa forma que nós chegamos ao final de mais uma edição do B-Talks, com a promessa de voltarmos ou termos uma segunda parte desta incrível conversa, impactante conversa que não pode ter um fim, porque estamos a falar de Angola, estamos a falar do nosso país, como o Edwin disse muito bem, há quem só tenha uma nacionalidade. Então nós temos de lutar por aquilo que é nosso. E pronto, essa foi uma edição incrível, Emocionante, incrível, família, incrível. divertida, foi
Be Mind. Foi mesmo, foi Temos extremamente também repleto, não brilhante. deixam de... E ela, uma bancada Tudo bem, pela bancada. uma bancada que está sempre aqui a nos alimentar bem. Sem falar da nossa regi, que hoje nos aturou pacientemente. Ok, colocaram um bocadinho de pressão, mas pronto, uma Pronto, bancada né? para a nossa regi, Uma por favor. bancada para nossa regi. Muito obrigada. Uma bancada também para Sara. Uma bancada para uma bancada para Ariclene. Uma bancada. E uma bancada também para Eldia. Então, família, sem Ainda exageros. falta uma pessoa. Queres mais? Ainda falta pessoa, capeta e tal. O capeta já não é da Não, dá mais, não, mas e é público. É tipo banco de trás. Clevelino, capeta. Sim, tem que falar todo. Falta o Garcia também, uma bancada assim. Da bancada. Dá a bancada, menino. Funciona-se, vamos Família lá. Fogo, querem acabar comigo? É assim, uma bancada para o mundo todo. Yeah? Tudo pela bancada. E é com essa que nós nos despedimos, família. O Bitox é assim, ela é espontâneo, não é, Eldia? Exatamente. Por favor, não esqueçam de deixar os vossos comentários aí. Nós queremos sempre saber o que vocês acham. Sigam os nossos caros convidados nas redes sociais e acompanhem o seu Carmen Maté, trabalho. Por no favor, LinkedIn. estejam A Carmen gosta bem do LinkedIn, então pessoal, Melhor rede social. as conexões ali no LinkedIn. Mandem contratos. Sim. As páginas todas. Mandem contratos, mandem currículos, mandem tudo. Temos aí o Entrem na grupo. fila do pão. Entrem na fila do pão, por Eu quero favor. entrar, estou a precisar. Edwino, não queres fazer as honras, meu presidente? A dica é assim para despedir. Se vamos tirar os lucros ou não aqui no Bitox, é? Yeah? E tu? Bora? Calma, se vamos tirar os lucros ou não aqui no Bitox, tudo Ok. Pessoal, se vamos tirar os lucros ou não, aqui no Bitox é... É tudo pela bancada. Tudo